Pirâmide etária, né? Na verdade, pirâmide etária é uma forma gráfica que revela a estrutura demográfica de uma determinada sociedade, né? Levando em consideração, num primeiro momento, as faixas etárias ou faixa por idade, tá? Dessa população. Mas lembrando que a pirâmide etária ela não vai tratar somente, as informações que ela nos traz, não é somente informações sobre a idade da população, mas ela também nos informa o sexo, a quantidade de pessoas, de habitantes naquela determinada sociedade, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, além da idade, também expressa outros indicadores importantes para a gente entender o desenvolvimento social e econômico de uma determinada sociedade. Portanto, fica claro, por exemplo, que há uma grande diferença entre o formato de uma pirâmide etária de um país desenvolvido e a pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Bem, aí está um gráfico mostrando uma pirâmide etária qualquer, né? Essa pirâmide etária, observe que no centro, na parte central, você tem um intervalo ou uma faixa de idades, é essa faixa etária, né? Então, neste caso desta pirâmide, está no intervalo de 4 em 4 anos. Porém, pessoal, a gente pode ter pirâmides com intervalo um pouco diferente. Informação importante, você vê aí nesse slide que eu estou apresentando. Sempre do lado direito do gráfico está expresso a população feminina. Então, as mulheres do lado direito e os homens, a população masculina, do lado esquerdo da pirâmide etária. Outra informação importante é na base da pirâmide, ou seja, existe uma régua. E veja que essa régua, ela começa a contagem de 0, tanto da parte das mulheres, e de 0 da parte que representa a população masculina. Na verdade, é a expressão numérica ou percentual dos habitantes, da quantidade de habitantes que tem nessa determinada sociedade, né, que está sendo estudada. Então, a pirâmide, ela tem a base da pirâmide é representado pela população jovem. Lembrando que esse conceito de jovem não é um conceito psicológico, não é um conceito legal, mas geralmente ele varia de país para país, né? Então, de 0 a tantos anos. Geralmente, no caso do Brasil, é de 0 a 30 anos de idade, se considera jovens. Então, a base da pirâmide, ou seja, a parte mais próxima à régua, né, que coloca o número de população, representa os jovens. A pirâmide representa os adultos, que é a população, geralmente, população economicamente ativa, aquela população que está em condições de exercer atividades remuneradas e, portanto, abastecer e sustentar a sociedade especificamente. A pirâmide, o topo da pirâmide representa, né, a população de idosos, né? Então, essa população de idosos é expressa no topo dessa pirâmide etária. E a pirâmide etária da Nigéria, essa pirâmide, ela é do ano de 2018. Veja, você tem a população feminina do lado direito, população masculina do lado esquerdo, e você tem o percentual de habitantes ali, de tanto mulheres quanto homens, na base da pirâmide. Observe que o intervalo também de idade é colocado, só que essa pirâmide acompanha em cada degrauzinho o percentual naquela faixa etária. Observe que essa pirâmide é típica de um país subdesenvolvido, ou seja, a Nigéria, um país africano. Os países subdesenvolvidos geralmente apresentam uma pirâmide com base larga. Você está observando que a base larga, você já sabe que a base da pirâmide representa os jovens. Lembrando que os jovens são seres em formação. Isso significa que, no fundo, países nessas condições, eles têm uma vantagem. Ou seja,
a curto prazo, a mão de obra nacional para a população economicamente ativa é garantida. Então, nós não vamos ter um envelhecimento da população tão rapidamente. Por outro lado, demanda pesados investimentos na área social, em especial na área da saúde e na área da educação. São os principais investimentos que têm que ser feitos. Por outro lado, esses investimentos, eles têm que não somente ser aplicados diretamente no jovem, ele tem que ser aplicado também a toda a sociedade, inclusive os familiares. Então, políticas públicas que garantam moradia digna, acesso aos serviços de saúde, acesso à educação de qualidade, a construção de escolas, melhoria na qualidade de ensino. Esse é o grande desafio dos países que estejam nessa configuração de pirâmide etária. Observe que o número de idosos, que é o topo da pirâmide, é bem menor, e observa que a pirâmide é achatada. Isso significa que a expectativa de vida não é tão elevada. Por outro lado, então você já sabe, são países subdesenvolvidos. Todos os países subdesenvolvidos, com variações mínimas, mas eles apresentam uma pirâmide etária semelhante a essa que eu coloquei da Nigéria. Observe a diferença da pirâmide etária de um país desenvolvido. Você observa claramente que a base da pirâmide é mais estreita. Isso evidencia uma baixa taxa de natalidade. Se há uma baixa taxa de natalidade, consequentemente, também está havendo uma redução no crescimento vegetativo dessa população. Mas você observa que o meio da pirâmide, que corresponde aos adultos, ela está mais espessa e, ao mesmo tempo, o topo da pirâmide, que representa os idosos, está mais rumbuda, não está tão afunilada. Isso evidencia o quê? Isso evidencia um aumento da expectativa de vida. Portanto, a revolução técnico-científica que a humanidade, que a sociedade vem passando nos últimos 70 anos, contribuiu muito para isso. Então, nós temos efetivamente as pessoas vivendo mais, em especial nos países desenvolvidos. Então, aí está um exemplo de uma pirâmide etária de um país desenvolvido. Porém, você observa alguns desafios. A população economicamente ativa, que grande parte está na fase adulta e idosa. E isso vai impactar as aposentadorias e as previdências, a previdência social. Por outro lado, tem que mudar a conjuntura da sociedade para atender a população de idosos que estão chegando. Beleza? Um abraço e até a próxima.